Louvado seja Deus. Meus irmãos, vendo aqui Hebreus 6:1, eu vou ler aqui na minha Bíblia separada. Essa é uma versão BPT. É a Bíblia em português. Que é o português de Portugal, né? Diz assim, Hebreus 6:1 diz assim: portanto, procuremos ser adultos e deixemos esse ensinamento mais simples. Então vamos agora começar outra vez com os primeiros fundamentos da doutrina, tais como necessidade de arrependimento, abandono das obras inúteis e fé em Deus. Quer dizer, isso aí é logo para quando a gente inicia, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aqui avançar para o amadurecimento pleno, né? Porque ali fica para quando a gente iniciou, né? Foi os primeiros rudimentos, foi logo que a gente conversou. E tudo na vida, a tendência é crescer, né? E nós, como cristãos, também, como disse Pedro, crescei. Tudo que você faz é com a intenção de crescer. E a vida cristã, por que não também? Vida com Deus, né? Por que não? Louvado seja Deus. Se você abre um comércio, se você abre qualquer negócio, a tendência é crescer. E vida com Deus é diferente, né? Então vamos firmar nossas vidas em uma base perfeita, que é Jesus Cristo, né? A rocha eterna. Ele fala daqueles que constroem a casa na areia, e vem os ventos e corre a chuva, as tempestades, e ela cai, porque não tem alicerce para fundo, não tem base. Assim é a nossa vida com Deus. Por isso a gente tem que avançar para o amadurecimento pleno, né? Vendo aqui esse comentário, eu vi aqui o seguinte: a partir daqui eu vejo o seguinte: busquemos um relacionamento de primeira mão com as coisas de Deus, né? Nosso crescimento se dá por meio da alimentação e do exercício. Quer dizer, a gente tem que, como Paulo disse uma vez, quando eu era menino, eu brincava como menino, agia como menino, mas agora que cresci, eu deixei as coisas de menino. Louvado seja Deus. Precisamos ficar adultos na vida cristã, que é fundamental para a vida de qualquer cidadão ou cidadã dos céus e também da terra, para poder ganhar outros para Jesus, né? Outras vidas, ser salvo através da sua cooperação com Deus. Deus salva, mas precisa de você para lhe usar como instrumento. Por exemplo, um violão, ele é parado se o músico não for tocá-lo, né? E você é o instrumento de Deus, é Deus quem lhe toca, mas você é o instrumento, ele precisa do instrumento, que é você. Aproveite esse privilégio, amém? Busquemos um relacionamento de primeira mão com as coisas de Deus. Nosso crescimento se dá por meio da alimentação e do exercício. Tudo que você faz nesta vida, se você exercitar, você fica, né? A prática leva à perfeição. Você fica bom naquilo. Você fica bom. Qual profissional que não gosta quando alguém elogia o seu serviço? Poxa, seu trabalho é excelente. Se preocupe, da próxima vez eu vou lhe chamar. E vou indicar. Entendeu como é que é? Vou lhe indicar também. O seu trabalho é muito bom. Aí, é uma satisfação para o profissional. Louvado seja Deus.
quanto mais para Deus, né? Ele disse que devemos colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Louvado seja o seu nome. Nós precisamos edificar a partir dos princípios alimentares, que a gente já conheceu, que eu acabei de ler, né? Assim como um construtor constrói a casa a partir do alicerce, temos que tomar como base, que eu acabei de dizer, a Jesus Cristo, que é a rocha eterna, que é a rocha firme. Uma casa construída com a rocha não é qualquer coisa que ela vai a pique. E essa rocha firme é Jesus, a rocha eterna. Ele manda que construamos a nossa casa, que é a nossa vida espiritual, a vida com Ele, nele que é a base. Assim como um construtor constrói a casa a partir do alicerce, que é a base, que é Jesus, e quanto mais altas as paredes, mais ela depende daquela base, entendeu? Quanto mais você cresce, aleluia! Quanto mais você cresce, mais você precisa de Jesus. Porque você é só um instrumento. Ele é quem te toca. O violão fica lá parado. Até que você vá até lá e tire um som. Entendeu? Quer dizer, quanto mais altas as paredes, mais ele precisa daquela base, daquela alicerce. Ou seja, de Jesus, nosso mestre. Né? Louvado seja Deus. O terceiro e o quarto princípios, você vê no versículo 2, depois você medita aí de Hebreus 6 e 2. São equivalentes aos judaicos, do primeiro e do segundo. Versículo 1 baseado, né? Enquanto os homens continuarem a pisar o amor de Deus, ou seja, a menosprezar, a fazer pouco caso, né? Não podem arrepender-se e nem ser restaurados. Porque você cuspiu no prato que comeu. Você não deu valor àquilo que realmente tinha valor. Inverteu os valores, como os homens estão fazendo hoje. Totalmente vivemos uma inversão de valores. Quanto ao que é bom, de repente ele fica pisando, que é o amor de Deus. Pense nisso, meu amigo. Isso é profundo. Enquanto os homens continuarem a pisar o amor de Deus, não pode arrepender-se e nem ser restaurado. A falha, como ocorre com o solo estéril, não é consequência de uma falha divina. O problema não é de Deus, né? Mas do solo, de você, que está endurecido e empedernido, quer dizer, está durão. O homem, ele é feito de barro. E o barro que fez o homem é aquela argila. Ele é bem molinho, ele é flexível. Entendeu? Você vê que um louro pega o barro, quando ele é molinho, tem que ser molinho, flexível, que aí ele vai moldando, ó. Ele vai rodando aqui e ele vai moldando. Não sei se você já percebeu. Mas ele tem que ser levinho, ele tem que ser molinho. Porque se ele for durão, não dá pra fazer nada. O que é isso aí? O que vem a ser isso? É aquele homem durão, aquela mulher durona, cheia de orgulho. Se julga autossuficiente demais aos seus próprios olhos. Se acha o X da questão, entendeu? Não sabe que, mal sabe ele que até o ar que ele respira é Deus quem dá. Aí fica difícil. Né? Aí torna-se uma pessoa infrutífera. Porque não é maleável. Nós somos feitos de barro. Um vaso de barro cai no chão e se quebra todinho. Assim é o homem. Para o homem morrer é muito fácil. Qualquer coisa o homem morre. Porque ele é um vaso de barro. Né? A gente tem que ver isso. Rejeitar o nosso eu e fazer a vontade de Deus. Que ela é que é melhor para nós. Se somos infrutíferos, isso se deve à dureza do nosso coração. Não é culpa de Deus. O problema está em nós. A gente tem que ser maleáveis. Ver
a nossa dependência dele e ficarmos alicerçados nele, porque ele é tudo em todo o tempo. E nós dependemos dele. Quanto mais a gente crescer, como eu acabei de ler, mais a gente depende dele, né? Se somos infrutíferos, isso se deve à dureza do nosso coração. Você vê um grão de trigo, se ele for lançado na terra e ele não morrer, ele fica só. Agora, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Assim é o homem. Se ele morrer o seu próprio ego, o seu próprio eu, o seu orgulho, e olhar ao lado das pessoas e amar, ele vai dar muito fruto. Ele vai dar muito fruto. Espero que você tenha entendido. Aqui é do Eu de Semeador, que é o mesmo canal do Evangelho Rocha, no YouTube, e aqui também no Kawaii. Que Deus te abençoe. Se você quiser, sempre tem uns estudos assim, quando Deus me inspira, quando Deus me usa como instrumento, que eu também sou um pobre falho, um pobre pecador cheio de falhas. Mas Jesus tem tido misericórdia de mim. Que Deus te abençoe e nos dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.